Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espartano, desta vez com Hélder Amaral. Foi deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Viseu, eleito nas listas do CDS-PP, partido que é militante. Se calhar, Hélder, podemos começar aqui um bocado por aqui. Onde é que surgiu este gosto e esta entrada na política? Como é que surgiu aqui o Hélder político? É isso. Aconteceu, não é? Isso não foi uma coisa pensada, não posso dizer que desde pequenino quisesse ser político, são as circunstâncias e às vezes as coincidências felizes da história. Se eu tivesse ficado em Angola, porventura seria uma outra coisa qualquer. Acabei por vir para uma pequena aldeia da Beira, como retornado, não, eu digo sempre retornado, mas é mais para o meu pai. Eu vim a primeira vez, portanto não retornei a um lugar onde nunca estive. Eu vim mesmo para o outro lado da pátria e, portanto, eu costumo brincar com os meus amigos angolanos quando vêm para cá, digo que vou para o ultramar, quando vou para lá, digo para o ultramar, portanto vim para cá e acabei numa pequena aldeia fantástica que é Pacilgueiros, digo sempre isto, a melhor aldeia do mundo, com gente fantástica, onde fui bem recebido, adotado, e como tinha muitos jovens, coisa que hoje cada vez há menos nas aldeias, há muito menos jovens. A televisão fechava à meia-noite, não é? Só tinha 3 canais e fechava à meia-noite, não havia net, não havia iPads, nem telemóveis, não tínhamos que puxar pela imaginação. Então, para nos entretermos, para além de jogar as famosas cartas e outras brincadeiras típicas dos miúdos, começamos a criar grupos de teatro, tunas de cantares tradicionais, a reavivar e a recuperar algumas das tradições. Isso fez com que eu, com uma idade muito, 17, 18, comecei a ser dirigente associativo, a fazer parte a fundar associações culturais e recreativas, a fundar tunas, a fundar grupos de teatro, e daí acabei por como eu costumo dizer, sou mais assim um associativo, provavelmente outra coisa qualquer. Acabei por, obviamente, por me destacar. Eu aos 19 anos era presidente e fundador de várias instituições, e acabei por chamar, porventura, por dar nas vistas, e comecei a ter convites dos vários partidos políticos. Depois, a partir daí, foi só escolher entre o leque dos partidos. Na altura, os jovens também se interessavam muito mais pela política, era a altura que íamos à sedes buscar campanhas, autocolantes, e fui vendo onde é que eu me encaixava melhor, e fui para o partido que para mim apresentava na altura o maior desafio, que era um tipo de uma aldeia onde não havia nenhum formado na altura, vivíamos da agricultura, trabalhava já, eu comecei a trabalhar, eu tenho uma carreira de segurança social de longa, eu comecei a descontar aos 16 anos, mas comecei a trabalhar aos 14, e o partido que tinha mais betinhos era o CDS, e portanto era o partido onde as pessoas eram seguramente bem diferentes, vinham do meio diferente do meu, mas acabei comecei, confesso, por provocação, 3 meses depois, que ainda tem-me a ser líder da Conselhia da Juventude Centrista à data, e desde essa altura, nos anos 80, até hoje, nunca perdi nenhuma eleição interna, candidatei-me sempre. Portanto, logo que os estatutos permitissem, eu optei por ser candidato a presidente. Eu nunca gostei eu gosto de fazer as coisas acontecer, não gosto de estar sob as ordens dos outros, prefiro assumir as minhas responsabilidades e dirigir. E foi o que fiz, e acho que não fiz essa conta, mas acho que sou ainda dos presidentes distritais do partido, aquele que tem mais mandatos e com mais atos eleitorais disputados, e não perdi nenhum. Agora, obviamente, abandonei todos os meus cargos políticos. Na juventude fiz todos os cargos, com exceção de presidente da organização, Congresso, Conselho Nacional, estive na mesa, os locais, conselhos distritais todos, no partido a mesma coisa. Depois deputado, durante 14 anos, líder da bancada, presidente da Comissão Economia, Inovação e Obras Públicas nos últimos mandatos, e agora dei por encerrado esse capítulo, não definitivamente, mas 15 anos no caso do Parlamento, mas na política ativa há mais de 28, 30 anos. Foi bom, é um percurso que eu aconselho. Para mim a política sempre foi uma atividade nobre, algo em que nós podemos ajudar as pessoas, essencialmente ao nível autárquico.
Eu fui candidato à minha junta de freguesia, mas tenho 16 anos de deputado municipal, fui vereador da Câmara Municipal de Viseu, e quanto mais próximo é o exercício do poder, mais interessante ela é, porque há uma ação direta entre a nossa ação, seja ela boa ou má, e as consequências dessa mesma ação. Portanto, o trabalho, costumo dizer, os problemas numa autarquia têm rosto. É a rua do Sr. João, é o problema do Sr. António, é a falta do ecoponto, é um problema da despoluição de um rio, é uma ação social, ou uma família carenciada. Portanto, no fundo é uma política que se pode quase apalpar. Em termos nacionais a coisa é muito mais difusa, somos muito mais envolvidos numa lógica e numa máquina um pouco maior, que é muito mais difícil percebermos como é que a nossa ação influencia ou não a vida das pessoas. Agora, eu lamento que a política tenha perdido alguma credibilidade e tenha deixado de ser um serviço, como eu sempre entendi a política é um serviço. Eu costumo dizer, enquanto era deputado, e muita gente dizia, não digas isso, que se despregia o cargo. Eu dizia assim, eu como sempre trabalhei para empresas privadas, sempre estive habituado a ser avaliado, a ter planos, a ter objetivos e a ser remunerado de acordo com o sucesso ou insucesso dos objetivos. Chegar ao Parlamento e praticamente fazer o que me dá na Real Gana, sem ter ninguém a quem prestar contas, com a minha agenda, eu acabei durante muito tempo como um dos deputados mais produtivos, mas mesmo assim trabalhava um terço que eu trabalhava quando estava na minha empresa e não era avaliado era avaliado de 4 em 4 anos, mas não era avaliado ao mês, à semana, os objetivos não existiam. Mas tenho pena que a política tenha deixado de ser esse serviço, não é uma profissão, é uma coisa para onde estamos temporariamente e em que nós, podendo fazer tudo o que podemos fazer por nós, há muita coisa que podemos fazer pelos outros. Infelizmente alguns olham só o que podem fazer por eles próprios e esquecem aquilo que podem fazer pelos outros. Portanto, acho que saí no momento certo. Agora que toca nesse ponto das pessoas terem um bocado perdido a crença na política, podemos também aqui abordar um caso de, por exemplo, o artigo que Tariq Banja fez para o New York Times, do poder que uma instituição, ou seja, de um clube, tem sobre a política e o sistema judicial. Portanto, são vários processos ligados a essa direção. E parece que ninguém quer saber, não é? Parece que é um bocado. Ou seja, como é que isto se justifica chegar a este ponto, não é? A política não devia ser isenta de tudo? Tem, e é mau. Eu quando comecei a comentar, obviamente tinha muitos amigos e tive até sérios problemas. Ainda por cima, comentei futebol numa altura em que o clube, o meu Sporting, não era estava um pouco no olho do furacão. E ser comentador do Benfica ou do Porto quase que dá currículo, não é? Ser comentador do Sport dava cadastro e muita gente dizia, pá, não faças isso, pá. E muita gente, mesmo sportinguistas, diziam a política de futebol, olha que não é bom, não traz nada de bom. E eu sempre discordei. E das poucas atividades, e sendo eu um homem de direita, não gostando de um Estado muito intrusivo, quero um Estado competente, eu costumo dizer, eu quero que o Estado trabalhe e olhe para o cidadão como qualquer empresa privada olha para o seu cliente, que é a pessoa mais importante, com serviço a bom preço, com qualidade e em tempo. Se o Estado olhar para nós como clientes exigentes e ter uma lógica mais da qualidade do serviço, do preço do serviço que outra coisa, é esse Estado que eu quero, um Estado eficiente, competente, mas não tão intrusivo e tão mal competente. E, por exemplo, das atividades económicas onde o Estado está menos presente é o turismo. Tirando agora, porque é que eu falo turismo? Porque agora toda a gente fala no turismo, que alguns nem deram conta que ele existia. É também uma das minhas atividades, eu tenho 25 anos de atividade no turismo, e as pessoas perceberam finalmente a importância do turismo, a importância do ponto de vista económico, do peso que tinha, mais 10% do PIB, no emprego, porque muitos empregos que tivemos e estamos a ter é turismo, e são essencialmente empresas privadas. O Estado interfere pouco, mas o Estado interferiu no bom sentido, ou seja, liberalizou, deixou andar, é apenas o regulador, mas finalmente percebeu que o Estado tem que ter também uma presença maior. O futebol, não há contabilidade dessa, eu não consigo dizer qual é o peso do futebol no PIB, ou qual é o peso do emprego, na geração de emprego no PIB, mas tenho a certeza que o futebol, em termos de geração de criação de marca, notoriedade do país, o que vai potenciar as exportações, que vai potenciar também o turismo, que vai expressar a notoriedade,
deve ser a principal atividade. Faz sentido que numa das principais atividades económicas do país o Estado vira as costas e acha que é algo em que as entidades públicas não devam participar, em que os políticos não devam estar, e depois temos esta realidade informal em que o futebol e a política se cruzam todos os dias, têm interesses, e que permite que os políticos olhem para o futebol como não uma coisa que tem que ser olhada como uma atividade económica, que tem que ter regras, desde logo de concorrência, de legalidade. E porque é que um político acha que no futebol pode tudo? É que um magistrado no futebol é o meu clube, portanto eu posso fazer uma leitura muito extensiva do direito, posso fazer uma leitura muito extensiva das regras, posso até beneficiar, eu não estou a prejudicar ninguém, estou a beneficiar o meu clube. E é uma espécie de mundo à parte, de uma máfia, não é? No pior sentido da palavra, que é o que existe. E eu disse, não, eu sempre achei exatamente o contrário. Não. É uma atividade económica como qualquer uma outra, onde existe autorregulação, e ainda bem que existe autorregulação, portanto o Estado não precisa sobre a matéria legislar, mas tem que ter o poder de controle, e se tiver necessidade de legislar, sim, e por isso se mexeram nas leis, embora eu acho que temos leis mais que suficientes para a violência no desporto, para as práticas, para as práticas restritivas da concorrência, para posições de abuso dominante, tudo isso existe numa atividade económica que pelos vistos gera muito dinheiro, que pelos vistos emprega muita gente, que pelos vistos tem uma... Todas elas são instituições de utilidade pública, portanto substituem o Estado em muita na atividade desportiva, tem uma importância fundamental no enquadramento na prática desportiva dos jovens, tem uma importância na representação do país, que estejam aos níveis das seleções, dos Jogos Olímpicos. Portanto, nunca percebi, interessa a alguns manter este Estado paralelo, onde jogam no limite das regras e muitas vezes para lá das regras, e que permite criar esta teia de interesses, que pelos vistos até na imprensa internacional já se chama um Estado dentro do Estado. E isto tudo acontece sem a análise crítica, sem que as pessoas, e eu digo com pena, porque se começarmos a pôr rostos aos problemas, vamos ver que depois aquela mesma pessoa, na sua atividade política, pugnas por uma ação de acordo com a ética, de acordo com a lei, de acordo com as regras de uma concorrência saudável. E porque é que no futebol parece que todos estes critérios são postos de lado? Porque é que um magistrado, eu não quero focar nos magistrados, porque eu sinto que os processos, lá está, a justiça também olha para o futebol de forma diferente. Eu digo, o futebol precisa da justiça e precisa de uma justiça de qualidade, célere, independente e justa. E como as épocas se jogam num espaço de tempo muito curto, se na nossa vida, quando se aprende no direito que uma justiça tardia já não é justiça, no futebol já não é, nem sequer é justiça, passa a ser injustiça, porque fere a época seguinte. Um problema desta época, que não é julgado desta época, mata a verdade esportiva da época seguinte. Sim, é verdade. Mata a relação de mérito de quem ganha, de quem perde, de quem sobe, de quem desce. É intencional esta demora, não é? Claro, e por isso foi rápido, com os Juventus, por exemplo. Exatamente, a justiça desportiva tem que, não querendo eu pôr a justiça comum, não, tem que ser muito mais rápida, tem que ser muito mais ágil, tem que ser muito mais dura, porque se na justiça geral, quando se faz uma lei que é normalmente geral e abstrata, ela também tem uma componente dissuasora de comportamentos. No futebol, onde nós temos a própria atividade, a atividade é muito complexa, permite, de facto, eu diria, se nós quiséssemos ter uma verdadeira cultura de concorrência, onde a verdade esportiva, onde todos tenham que ter as mesmas armas, onde tem que estar todos em pé de igualdade, nós então precisamos ter aqui de facto uma cultura de concorrência saudável, para que uns não tenham vantagem. Claro, quem tem bons jogadores, quem tem mais dinheiro e compra melhores jogadores, tendencialmente tem mais sucesso, e isso é do seu mérito. O problema é que assistimos é que nem sempre quem tem os melhores jogadores, os melhores treinadores, ou até não tendo os melhores jogadores, mas se esforça mais, fere aquilo que é essencial no desporto. O que é essencial no desporto? É que a capacidade individual, o esforço, a dedicação, a devoção, para dizer os nossos slogans, mas podemos dizer os outros clubes, todos eles usam esse mesmo slogan,
no final do dia não compensam em detrimento de outros que foram mais preguiçosos, jogaram contra as regras e ganham não só o sucesso desportivo, mas como também ganham enquanto instituição de dimensão essa que depois dá influência, que depois dá a capacidade de atrair pessoas e de influenciar decisões, e algumas delas, eu digo, o que me choca é o silêncio de tantos, como dizia o Martin Luther King, a mim não me choca a violência dos maus nem a agressividade dos tiranos, choca-me o silêncio dos homens bons. Um exemplo, nós assistimos que a Comissão de Instrutores diz que o Benfica tem que cumprir 4 jogos de castigo. E não é uma decisão tomada de segunda-feira para terça. Demorou meses. Foi pensada. Houve até avanços e recuos. Houve uma primeira decisão em que não havia lugar a nenhuma penalização e depois recua-se. Eu acho que os juristas que tomaram esta decisão não são piores que os juristas que agora, pelos vistos notados, vieram dizer que afinal não existe. E a sensação que dá é que das duas uma, ou a lei está mal escrita, ou depende de quem a lê, ou há aqui uma aplicação das mesmas normas de forma completamente distante. Ou então, no limite, os senhores da Comissão de Instrutores vão ser demitidos ou ressarcir o Benfica por um erro tão grosseiro, porque causaram no mínimo um dano à marca, um dano reputacional ao Benfica, fazendo uma sanção de 4 jogos, não foram 1, não foi 2, foi 4. Porquê? Porque eu quero acreditar que a prova e os atos eram suficientemente graves para levar a uma penalização de 4. Como é que o Tribunal vai dizer? Não, é tudo mentira. E ninguém se demite, e não há consequência, e a Federação não explica, e a Liga não explica, tudo se passa, mas dei um exemplo como podíamos estar N exemplos, nós nunca tivemos tantos exemplos, e é muito difícil comentá-los, como eu costumo dizer, eu gosto de ser rigoroso, e o rigor é o primeiro fator de justiça, porque não dominamos todos os dados, mas pelo que se lê, pelo que se ouviu, e eu na altura comentava e portanto tinha um pouco mais de cuidado na recolha de informação, e tive a oportunidade de falar para a Secretaria de Estado do Desporto. Perguntei pessoalmente, então, mas porquê que, por exemplo, a Eusébio Cup não se realizou porque o Estado estava interditado, qual era o problema que havia de segurança com as claques, porque a única coisa que o PDJ tutela é a questão da segurança das claques, e o que me disseram, bom, mas o problema já foi resolvido, mas qual foi o problema que estava antes? Eu não consigo encontrar em nenhum documento o que é que estava antes. O que estava antes seguramente era o apoio ilegal às claques, mas isso fere a tal norma que deu os 4 jogos e depois vem dizer que afinal não. O presidente diz que não tem claques, elas existem. Circularam matrículas de carros alugados, pagos pelo Benfica às claques. Como é que alguém paga às claques que não têm apoios? Ao caso dos jogadores também. Depois temos como é que é possível? Como é que é possível haver jogadores que dizem, olha, foi-me pedido a mim, fui corrompido, quer dizer, corrupção ativa e passiva. Está tipificada na lei. As penalizações até em 2010 foram reforçadas e aumentadas para mais o quadro penal foi aumentado precisamente para penalizar ainda mais. Há jogadores que dizem que foram corrompidos. Há um campeonato 16-17, o que eu dizia há bocado, imaginemos que tudo isto se confirma e lá para 2022 se descobre que a final 16-17 foi uma fraude. Então, mas quem foi à Liga dos Campeões da altura não devia ter ido. 16 também. Não é? Exato, quem foi à Liga dos Campeões não devia ter ido, quem foi à Liga Europa não devia ter ido, quem começou a lugar em primeiro lugar não devia ter ido. Eu digo, já não há justiça que possa valer a isto, e como toda a gente assiste a isto, e por isso é que eu digo, cá está algo que eu acho que a Federação não pode continuar neste registro, por isso eu sou muito crítico desta Federação. Porquê? Porque ela tem no seu estatuto a gestão, a direção e o controle do futebol, que depois delegou na Liga, a organização da Liga, mas o Conselho de Disciplina, a sanção disciplinar está na Federação. Como é que é possível? Bom, também aquela Federação eleita é o modelo menos democrático que eu conheço, aquilo é o jogo mais combinado que há, por isso é que é tão importante, por isso quando se fala neste Estado dentro do Estado, quer o Porto há uns anos atrás, quer o Benfica agora, onde é que eles começam a controlar? Nas associações de futebol regionais. Depois são elas que elegem o presidente da Federação, juntamente com o sindicato de jogadores, com os árbitros. Mas é na eleição dos seus presidentes das associações de futebol regionais que se joga muito. E às vezes um clube menos organizado, como o nosso Sporting, que anda muito entretido a fazer congressos e a fazer grandes teses sobre
governance e outras coisas, esquecem-se que o futebol se resume a esta coisa pequenina que é controlar. Veja-se, por exemplo, o seu presidente da Associação de Futebol de Lisboa, o meu Ter as particular pessoas certas amigo, nos locais certos, como o meu diziam vários particular amigo, sábios. conhecido, um beirão como eu, um homem de Viseu, que trabalhava com o Dr. Seara, que todos sabem que clube é que é, presidente da Associação de Futebol de Lisboa, aliás, apanhado a festejar um golo do Benfica no Estoril, e portanto acho que até deu uma confusão com os dirigentes do Porto. Portanto, é esta lógica, e eu digo, como é que é possível que a justiça desportiva, que seja o anterior presidente, como agora a atual presidente, por acaso uma ex-colega minha, atual deputada, com a polémica que se soube, mas como reparou, em nenhum momento se o presidente da Federação Portuguesa de Futebol sentiu que houvesse um problema ético, um problema de transparência, e como se diz na política, o que parece é, no futebol também o que parece é, como é que foi possível manter para a Comissão de para o Conselho de Disciplina uma pessoa com os problemas da senhora deputada que foi. Ou seja, este mundo à parte de impunidade, onde tudo é possível, porque se tudo é controlado, continua como estava antes. Aliás, vou dar outro exemplo. Eu vi chocado um ex-treinador, o treinador Manuel José, em plena televisão pública, disse, olha, conheço aqui vários episódios da corrupção, do que se fazia e que se continua a fazer. Eu espero que a Justiça Desportiva já tenha convocado o ex-treinador Manuel José para explicar o que é que ele quis dizer com aquilo que disse que sabia que não dizia, para explicar. E eu espero que já haja um conjunto de processos abertos, eu espero que que alguém esteja a investigar e que haja sanções. Evidentemente estou a ironizar, não passa nada. Não é? Sim, Como sim. também como nos vários casos não passa nada. E portanto, por isso é que eu digo, é um erro, e vejo com pena, que o poder político usa para seu benefício, para notoriedade, o futebol, mas depois não esteja no futebol. E podemos falar do desporto como um todo, mas que o que importa é o futebol, para pôr ordem na casa. Uhum. E dizer Sim, nós temos que criar aqui, tem que haver transparência nas contratações. isso criam toxicidade no futebol, não é? Por exemplo, ela está aqui a falar estamos aqui a falar da corrupção. Qual é que é a piada de uma equipa que está sempre a ganhar e não é da forma justa e depois vai-se gabar que os outros, neste caso o Sporting, não ganha, mas não é verdade. Como é que por exemplo, o Sporting ou até o Sporting, outras equipas ganharem ou sequer chegarem perto, quando há sempre um sistema de poder que independentemente do que se faça, nunca se ganha. E, ou seja, fecha os olhos para uns e para outros não. Isso as pessoas revoltam-se com isso, não é? É um bocado. Não, isso é mau para é o que eu digo. Eu gosto de olhar muito para o futebol como uma atividade económica, no fundo não é? Portanto, nós, com pena minha, eu não vejo o registro dos contratos dos jogadores, de quem paga a quem, regras claras de empréstimos, de aquisição, há quem queira uma casa de transferência, acho que sim, qualquer outra atividade económica no país está regulamentada. E tem regras, e há N processos, nós assistimos todos os dias a processos, uns mais céleres que outros, mas existem processos. Ora, naquela atividade onde as zonas cinzentas são tantas, parece que ninguém quer saber. E aqui eu acho que o poder político deve intervir, mas de preferência devem ser as próprias, a autorregulação, as próprias, mas o que é que eu ia dizer, quando a FIFA e a UEFA têm processos de corrupção e aquilo parece mais umas máfias instaladas que outra coisa, não acredito que depois no futebol nacional não se copie exatamente os piores modelos. Agora, um país com a dimensão de Portugal, que gosta de futebol, se houvesse da parte, não vou falar dos dirigentes esportivos, porque aí o critério de avaliação tem que ser outro, mas da parte dos dirigentes da Federação, da Liga, da Secretaria de Estado dos Desportos e das outras organizações, se houvesse um mínimo de respeito pelas competições e houvesse até uma intenção clara de transformar o futebol numa grande indústria nacional, nós teríamos tudo isto montado em regras completamente diferentes e se calhar teríamos exemplo de outros países, porventura o Braga já campeão, porventura o Guimarães, até o Moreirense, como aconteceu com o Leicester da Inglaterra. Porquê? Porque o jogo não está feito para dois, e eu desafio, eu também não fiz esse trabalho, é apenas uma percepção, mas se formos ver os números não mentem, nós chegamos à conclusão que o futebol em Portugal há décadas se joga entre o Porto e o Benfica. A Pita Dourado dá uma década de poder a um, o outro copia o modelo, podemos chamar outro nome, mas o modelo é igual, os pressupostos é igual,
não é jogar melhor dentro de campo, é jogar melhor fora de campo. E consegue quebrar a hegemonia. O Heller, desculpa, o apito dourado também tem uma peculiaridade interessante, que é o Luís Chico Vieira também foi apanhado nas escutas do mesmo, e disso ninguém fala. Exatamente. E na altura a BTV, quando começou, até fazia programas específicos de leitura do processo apito dourado, e, portanto, não é diferente do J. Marques a fazer leitura dos e-mails. Aquilo é tudo igual. Se formos ver, o modelo é igual, a ação é a mesma. E os árbitros vão ondulando ao sabor do poder. E isso tem permitido que os dois clubes, taças da Liga, supertaças, campeonatos, façam divisão entre os dois. E eu não escondo que nós temos culpas próprias, como o Braga tem culpas próprias, o Guimarães tem culpas próprias, basta ver os problemas internos dos clubes. Mas já houve épocas em que nenhum deles teve problemas e que não conseguem ganhar um campeonato. Nós já temos até o Boa Vista a ganhar um campeonato e no passado Setúbal ou Belenenses. Porque é quase impossível. Mesmo na melhor época do Sporting não foi possível ganhar. Na época em que nós jogamos como ninguém, com a melhor equipa, com um belíssimo treinador, e não conseguimos ganhar. Ou seja, isto de facto, o futebol português está feito para que só dois se consigam. E o nível de agressividade, inclusive entre os dois, basta vermos o caso dos e-mails, o nível de agressividade e o nível de rivalidade é tal que absorve praticamente toda a vida como se o futebol funcionasse. E essa incapacidade do Sporting ou do outro clube conseguir ter sucesso também tem uma cota parte de responsabilidade na própria instabilidade depois dos clubes. Pois, obviamente, os clubes têm problemas internos que, porventura, seriam ultrapassados se tivesse sucesso desportivo. Desde logo, encaixes financeiros. Se o Sporting em 2015-16 tem sido campeão, tinha tido um encaixe financeiro, tinha vendido muito mais atletas e, porventura, não tinha passado pelo problema de estabilidade diretiva que passou. Ora, esse campeonato, pelos vistos, tem 2 jogos, no Marítimo e no Rio Ave, onde há fortes suspeitas de fraude. Eu pergunto, então, mas os regulamentos da Liga não são feitos pelos clubes, não são claros como água, não são de aplicação direta e rápida, não foi para isso exatamente que se fez o regulamento. Porque é que a Justiça Desportiva espera pela Justiça Civil e na Justiça Civil tivemos esta coisa inenarrável de ter um senhor que era diretor jurídico de um clube, mas era o único que tratava dos bilhetes, das ofertas, das entradas grátis, das fotografias com os jogadores, de tudo. Que depois telefonava ao Prezi, o Prezi é o petit nom que ele punha nos mails, ou o primeiro-ministro, e depois aparece como o único culpado, e afinal o culpa quem ele trabalha. Então, mas na lei não diz quem, direto ou indiretamente, por responsável ou por funcionário, tentar, não o que lá está. Quer dizer, eu digo que não é preciso, mesmo fazendo uma leitura extensiva da lei, mesmo não perceber nada direito, aquilo parece tudo claro, mas é evidente que depois temos o Ministério Público a levar na cabeça. Eu vi pessoas a criticar o Ministério Público, a dizer que aquilo foi mal instruído, mas não vi ninguém no Ministério Público demitido por incompetência. E o que me leva a crer, se calhar foi de propósito. Era o início da nossa conversa. O início da nossa conversa. O Ministério Público, num ato qualquer, aquilo é no rigor da lei, não há quem doer. Depois, quando somos benfiquistas, até usamos senhas do magistrado para ter acesso a processos, porque aquilo vai tudo pelo pedras autocarros. Exato, vai tudo pelo amor clubístico. E, portanto, e aqui... Estou a rir, mas não havia sentido de se rir, claro, não é? Mas isto tudo está feito. E depois lá está, e depois a sociedade. Porquê que a sociedade diz? Mas porquê que a sociedade... No fundo, eu digo isto porque senti na pele. Eu saí à rua e tinha pessoas que não me conheciam e diziam, olha, eu gosto muito de si, como político, gosto da forma como intervém, mas por amor de Deus deixe de comentar bola. Quer dizer, eu sentia sempre que comentar bola era assim uma espécie de crime que eu praticava à noite. E esta sensação está interiorizada na sociedade portuguesa, e por isso é que a sociedade portuguesa permite e acha normal. O árbitro foi comprado ou teve uma atuação um pouco correta, está bem a bola. Aquele clube tem por si, é bola, desculpabiliza. Vamos até aos jornalistas, quer dizer, os jornalistas que escolhem quem tem sucesso ou não tem sucesso na política. Os jornalistas são os seres mais puros, mais honestos que há no universo. Nunca há um jornalista corrupto, nunca há um jornalista corrupto. É a profissão mais corporativa. Eu tenho poucos amigos, mas os que tenho, felizmente, são bons e convivi 16 anos com os jornalistas, conheço-os bem. Se houvesse quem, o verdadeiro sindicato ou a comissão da carteira profissional pudesse fazer algum trabalho estatístico e dizer, olha, vai ver quantos jornalistas acabam nos gabinetes dos ministros.
percebemos qual é a promiscuidade entre os jornalistas e políticos. Quando vamos a um ministério ou um ministro, normalmente o assessor de imprensa é um jornalista, anda ali 3 aninhos a fazer fretes, para depois acabar convidado para o gabinete de imprensa. E temos esta coisa, que na política ninguém mexe, apesar de serem sempre os mesmos há décadas, de jogos combinados, com toda a gente vai lá dizer o que diz está combinado, são sempre os mesmos convidados, mas resolveram acabar com os programas de futebol. Lá criam outra vez a ideia que o futebol é aquele parente pobre, uma coisa de índios, e que não pode passar na televisão. Pois, mas eu prefiro ter lá comentadores afetos a um clube que não engana. Eu sei que aquele é do Sporting, sei que aquele é do Porto, sei que aquele é do Braga, e portanto, quando ouço, sei que o que estou a ouvir tem uma componente de paixão elevada, do que ser enganado com um suposto jornalista honesto, que diz que não é de clube nenhum e não sabemos para quem é que ele trabalha. Depois acontece como o Sr. Goberno, que foi apanhado por uma câmara a festejar um gol do Benfica. Até aí todos ouviam o senhor jornalista como sendo um exemplo. A partir do momento em que foi apanhado a festejar um gol do Benfica, passou a comentador representante do Benfica. É esta fraude, esta hipocrisia, esta mentira que vamos continuar a assistir. E eu pergunto, eu comentei com um ex-dirigente desportivo que supostamente mandou um mail onde vinha um anexo com um conjunto de jornalistas que iam ser pagos para fazerem parte do tal lobby, do tal povo, do tal documento estratégico do Benfica para controlar a comunicação e a narrativa, e com isso ganhar influência, com isso ganhar poder, com isso condicionar poder, com isso ganhar posições favoráveis e comentários favoráveis, e a contrário senso, os outros eram os maus e eles eram os bons. O que me choca é que aquele anexo tem nomes de jornalistas. José Nunes comenta na RTP, Rui Pedro Brás comenta e diz coisas inarráveis do meu Sporting, entre outros, com valores mensais a pagar. Eu pergunto, o sindicato de jornalistas disse alguma coisa? A comissão da carteira disse alguma coisa? Eles próprios já meteram alguém em tribunal pedindo... Então, mas isso não é deontologicamente... Então, mas eu só tenho que ser exigente com os políticos, com os empresários, têm que ser éticos, têm que ter uma postura de acordo com a lei, tem que ter segundo regras deontológicas profissionais, e depois chegamos aos jornalistas, tudo é possível. Então, mas eu vi o mail, eu comentava com ele ao meu lado, perguntei se o mail existia, o anexo provou-se que sim, a polícia provou que sim, o próprio não nega a existência, até há fotografias dele num almoço onde estavam os comentadores do Benfica. Portanto, eu digo, tudo isto acontece, passa rapidamente pela espuma dos dias, e como nós achamos que o futebol é assim, e como o poder político acha que o futebol é assim, nós estamos a assistir a cada vez menos verdade esportiva, a cada vez menos clima de concorrência saudável, há um desequilíbrio entre os vários clubes, o que cada vez mais violência, porque temos assistido de forma reiterada, mais frequente, atos cada vez mais violentos no desporto. De facto, os programas desportivos atingiram um nível de agressividade também nunca vista, porque isto depois tudo faz parte do mesmo processo, sem que o governo diga absolutamente nada, sem que o Conselho de Disciplina diga absolutamente nada, sem que a Comissão de instrutores também diga o que era. Aliás, eu lembro de ter visto uma entrevista de uma responsável a dizer que nem gosta de futebol. Eu digo que se não gosta não vai, quem não gosta de teatro não vai, não passa a crítica de teatro, se não gosta de música não vai ver concertos. Portanto, já agora convinha ter no futebol pessoas que gostem de futebol, no mínimo. E portanto, quando tudo isto acontece, nós, obviamente, não é de esperar, porque no futebol há muita gente boa, muita gente gosta da verdade esportiva, quer ganhar justamente, começa a haver um certo sentimento de revolta, e que um dia pode ter uma expressão, porque isto tem que acabar. Nós não podemos assistir que um clube tenha dezenas de processos, e depois já nem é... Eu até digo, bom, o clube pode ser atacado, porque é líder e, portanto, como diz o povo, só se atiram pedras às árvores que dão frutos. Mas eu ter um presidente que diz, nós não temos claques. E essas claques cometem atos contra pessoas e bens, contra a integridade física. Assassinatos, assinam, têm nome, têm local, juntam-se em grupos,
tem bilhetes com desconto, tem apoios para transporte, e tudo isto se passa com os ditos jornalistas isentos, pelos vistos que é o que agora vamos ter nas televisões, a dizerem coisas inarráveis de outros clubes a ignorarem completamente isso. Eu lembro-me na altura do apito de jornalistas com medo de ir ao Estado das Antas, também havia disso, não é? Também não, e alguns coitados dizem que sofreram horrores e também ficaram lá sozinhos. Terás-te uma estratégia para ainda terem mais poder na comunicação social? Para agora não Como é terem óbvio, posição? como é óbvio, estes jornalistas vão agora disfarçados de isentos, de especialistas, de puxar pela carteira profissional quando deviam ser pura e simplesmente não ter sequer carteira profissional. E eu assumo o que estou a dizer, não é? Quer dizer, também sou assim que explica porque é que alguns jornalistas andam há 40 anos a comentar futebol. São os maiores surfistas de ondas que eu conheço. Sempre que a onda está a dar, é o Porto, é o Porto, é o Benfica, é o Benfica. Mas eu confesso que não quero criticar as decisões de empresas privadas, que é o caso das televisões privadas ou dos jornalistas, mas permitam-me que não comam gelados com a testa. Não vão agora querer dizer que um conjunto de jornalistas não são todos afetos a um determinado clube e que faz, quer dizer, nós fazemos uma aquisição falhada, é com incompetência, o jogador não presta. Os tipos fazem 40 aquisições falhadas, compram os jogadores a preços completamente inenarráveis. Quer dizer, eu prefiro o modelo espanhol, eu compro a marca e sei que é de um clube, compro o Deportivo e sei que é de outro clube, e quando estou a ler não estou a ser enganado, prefiro isso, ter primeiras páginas de um jogador que só tem uma perna a dizer que é Golden Boy e que vai ser vendido por não sei quantos milhões, ou seja, o próprio jornal a potenciar, e tem outros que são bons jogadores, não desgraçados nunca conseguem uma primeira página. Isso também influencia nem que seja no rendimento do jogador, porque obviamente essa componente, e eu digo, não passa pela cabeça nenhum atentado contra a liberdade de imprensa, era o que faltava. A imprensa existe, eu costumo dizer, os dirigentes de futebol têm que perceber que tinham, e vão continuar a ter, porque vendem, porque dá audiências, N programas de bola todas as noites, e no dia seguinte 3 jornais esportivos. Têm que escrever coisas. Ou há uma relação saudável, ou eles inventam. Não é? Porque não vale a pena estar à espera que haja honestidade. Aliás, se calhar coisas que o ex-treinador Manuel José conta terão a ver com jornalistas. Quer dizer, que agora eu acho estranhíssimo como é, por exemplo, há um presidente, que é o caso do nosso, já vai com não sei quantas primeiras páginas num determinado jornal, às vezes até fotografia mesmo. Portanto, a imaginação nem sequer permite usar outras fotografias. Mas se formos ver, já tivemos, que o Porto aí até por acaso ainda é mais prejudicado, N atletas de grande qualidade nunca conseguem uma primeira página. Os do Benfica, aquilo é, no jornal A Bola, aquilo parece um jornal de promoção de atletas. Bom, não é o Benfica, se calhar são os empresários dos jogadores, whatever, porventura é outra zona cinzenta, que eu acho que também convém haver regras, não é? Pelos vistos, há um grande empresário, eu não tenho nada contra os grandes empresários, pelo menos aqueles que cumprem as regras e que funcionam de acordo com a lei e com a transparência, e não daqueles que segundo os últimos anos, puseram velhos jogadores e treinadores com problemas com o fisco e a serem julgados por fraude fiscal e outras. Mas que pelos vistos condicionam tudo, não é? Quando compram, aliás, para quem não quer ter cuidado, eu digo, estamos ou não estamos a ter neste momento na Primeira Liga e na Segunda Liga, no tal futebol profissional, um problema sério de verdade esportiva por causa dos jogos combinados e das apostas, com tanta SAD na mão de muita gente. Se calhar não é à toa que também surgiram alguns programas de alguns... É que isto tem duas vertentes na minha ótica, que é, as pessoas para já não podem dizer que não tem nada a ver com a bola, né? É só bola, é bola, ou seja, se a partir do momento em que uma associação, seja do que for, tem poderes na justiça ou na política ou influência na comunicação social, deixa de ser só a bola, não é? É uma coisa para mim extremamente perigosa. E depois vendo aqui a componente esportiva, que é, ok, fala-se muito do apito dourado, mas eu lembro-me, na altura ainda era pequenino, mas do José Mourinho fazer 86 pontos e penso que no ano a seguir ganhar a Champions, ou se foi no mesmo ano ou o que foi. E agora temos uma equipa que faz 88 pontos e faz 0 pontos na Champions, porque aqui a coerência é abismal, não é? Claro. Ou seja, daqui a uns anos estamos como a Grécia, não é? Em que... Claro. Não, e por uma razão, enquanto o apito dourado foi o primeiro ato vergonhoso de assassinato da verdade esportiva, muito bem engendrado, com aquela, lá está, voltou ao princípio, lembra-se do poder da Associação de Futebol de Braga e do Porto na altura.
Era aí que se jogava muito do poder depois nas federações, pois era aí, não é? E as visitas aos árbitros, e as viagens dos árbitros, e os jornalistas, e eu acho que, eu digo assim, eu até desculpava o apito-dourado se aquilo fosse uma forma de aprendermos, irmão, isto não se pode voltar a repetir. Então nós temos que criar, que é o que se faz, no fundo é o que fazemos, por isso é que eu digo, é o que a política tenta fazer, às vezes com sucesso, às vezes com insucesso. Cada vez que a sociedade nos apresenta um problema, nós criamos uma legislação ou uma solução para o problema. Pode ser mais eficaz, menos eficaz. Hoje temos mais leis de proteção dos animais que tínhamos no passado, hoje temos mais leis para a igualdade de género que tínhamos no passado. A sociedade também nos levanta problemas novos. E o trabalho do político é responder aos desafios novos da sociedade, enquadrá-los legalmente, porque estamos no Estado de Direito. Tudo tem que estar de acordo com a lei. Lá está, se o poder político cumprisse bem o seu papel, não pode achar que há um mundo, que é um mundo relevante, quer do ponto de vista económico, mas as pessoas têm noção do que é que vale hoje a marca Ronaldo, Mourinho, Bernardo Silva, entre outros jogadores para a marca Portugal, na notoriedade do país, porventura na decisão de investimentos, na decisão das pessoas que passam cá férias, na decisão das pessoas que querem vir para aqui morar. É que isso se chama soft power. Antes nós tínhamos hard power, era um exército de armas, íamos invadir, íamos nas caravelas, invadíamos ou conquistávamos o que quiserem. Não quero entrar aqui em polémicas, até porque eu sou do outro lado do nosso império. Hoje temos soft power, temos isto. Porventura, esse soft power fez com que tenhamos aqui a Champions. Não? Eu pergunto, mas depois nós temos o futebol que teve um caso do Chaves, do Aves, nesta semana. E reparou que daquilo que estamos aqui a dizer, nem Liga, nem Federação, ficou tudo caladinho. É verdade. Eu digo assim, devíamos ter dito, então vamos lá ver porque é que isto acontece. Temos ou não um problema de SADs e clubes? Como nós temos um clube que já foi campeão, que tem adeptos no país todo, chamado Belenenses. Tem 2 clubes, SAD, Belenenses e o Belém. E tudo isto acontece com toda a gente achar que isto é bola, é tudo normal. Isto não é normal. Isto não com o tribunal até que se usa a cruz de Cristo, se não usa, jogam de azul. Isto tudo sob o olhar da Federação, do seu Presidente da Federação que ganha milhões, cujos computadores foram assaltados e não se sabe que raio de informação é que foi retirada, o que é que lá está. E se calhar é por causa dessas e de outras que o homem deve ter uma ação controlada e menos isenta. Temos uma liga que há uns meses esteve quase para perder o presidente e foi uma guerra surda, entretanto já ninguém fala nisso. Isto é tudo, por isso é que eu digo, porque de facto, e isso é o que me incomoda, e na altura quando aceitei comentar futebol era exatamente para... também não. Veio claro, Jorge Jesus e calou-se tudo. Jorge Jesus, pronto, já não há nada. Não, quando eu vi um árbitro no campeonato dos 16, já não lembro o nome dele, fazer acusações gravíssimas. Marco Ferreira. O Marco Ferreira, não é? Foi à televisão, disse, não mandou dizer, não fez um comunicado, deu a cara, disse isto passou-se. Disse, bom, cá está, isto. Depois que eu digo que nós no apito-dourado devíamos ter dito, bom, isto não se pode voltar a repetir, mas não, pelo visto houve um clube que, como é que eles fizeram? Eles controlavam a imprensa, nós também vamos controlar. Eles controlavam alguma magistratura, bem me lembra de um célebre dia em que o senhor devia ser detido, estava na Galiza, não é? Não estava no sítio onde normalmente estava, tinha ido à Galiza, coincidentemente nesse dia, para depois também não darem nada. E depois nós, quer dizer, eu tenho, por acaso eu tenho processo em casa, nem vou dizer quem foi que me deu, que é um comentador afeto ao nosso rival, porque era o mesmo que era lido na BTV todos os dias. Lendo as escutas, e digo, nós não podemos fazer justiça cá em casa, é no sítio próprio. Mas, quer dizer, como dizia a Sofia de Melbrar, nós vemos, lemos e ouvimos, não podemos ignorar, está lá escrito. O caso do Deco que atira a bota ao árbitro, o caso do árbitro, está lá tudo. Tal como está nos mails, está lá tudo. Como é que um observador pede bilhetes para a família, para os amigos, tem acesso a sítio que mais ninguém tem, assiste jogos ao lado do presidente, para que o árbitro saiba que aquele senhor que é chefe dos observadores me vai avaliar, e se eu for mal avaliado, deixo de ganhar X euros, vou ganhar muito menos, deixo de ser internacional e vou apitar para a segunda liga, e a minha carreira de árbitro, que eu parto do princípio que o árbitro gosta de ser árbitro, também para o que ele sofre, é porque gosta muito, e que se não for por isso, deixa a profissão, porque sofre horrores, ou porque são bem pagos e portanto compensa mais para a atividade que ele tem.
ou outros árbitros que deviam estar a apitar uns jogos nacionais, depois vão fazer uns jogos internacionais pagos a peso de ouro lá para a Arábia Saudita e vão sempre os mesmos. Não é? E depois outros que se enganam e depois enquanto pedem desculpa, nós até tivemos a coisa inenarrável de termos árbitros que se recusaram a apitar um clube, que é só uma das maiores edições nacionais, que é o Sporting, porque leram uma notícia no Record. Mas eu vejo alguns árbitros a serem atacados e ofendidos em direto, de viva nós, por gente com rosto dirigentes do clube, mas no domingo seguinte vão apitar os jogos e não se recusam a apitar. E tudo isto se passou em Portugal. Tudo isto aconteceu, tudo isto continua a acontecer, e lá está. E todos nós dizemos é futebol. Pois, mas não pode ser, porque agora estamos em crise. Mas se formos ver as contas, o relatório de contas dos clubes, as aquisições, as vendas, nós podemos ter uma pequena visualização da dimensão económica que este fenómeno tem. Se olharmos para o número de sócios que têm os três grandes, mas podemos hoje olhar para o fenómeno que existe em Braga, uma cidade emergente como Braga, uma das grandes cidades do país, bastante interessante, com uma dinâmica económica muito interessante. Depois também não é de estranhar que o próprio clube tenha essa mesma dinâmica. Lá está o futebol a ter influência na dinâmica de uma comunidade, na atração dessa comunidade e a ser também o reflexo dessa comunidade. Lá fora é a mesma coisa, cidades com mais dinâmica económica e industrial têm clubes mais fortes. Os clubes do norte de Itália são mais fortes que os do sul de Itália, os clubes de Madrid e de Barcelona são mais fortes que todos os outros. Portanto, não olhar para isto de forma séria e a sério é porque interessa a alguns continuar a ganhar, e talvez por isso é que o perfil dos presidentes também é o que é. Se repararmos, nós podemos dizer assim, mas como é que é possível? Nós temos perfis de presidentes e alguns se sabe, vamos vendo, e aqui é na Primeira Liga e na Segunda Liga. Porque é que esta gente chega ao dirigismo desportivo? Porque tem que se ter um misto de artista, malabarista e talvez uma dose de loucura para ser presidente do clube de futebol. E talvez também seja a explicação porque é que o Sporting insiste em ter um perfil de presidente nos antípodas eu digo, é a mesma coisa que ir para a Síria e a gente vai para lá de fraco, pensar que vai para o casino, não é uma zona de conflito, de guerra, o melhor é ir com botas, com colete à prova de bala. E nós andamos sempre ao repito da história, nós escolhemos presidente, queremos ter um clube, queremos ter uma prática que não é correspondente ao futebol atual e à forma como ele está alicerçado, a forma como ele é exercido, as influências que se geram. Hoje é preciso ser pouco sério. É preciso controlar muito bem os árbitros. Nós continuamos a ter árbitros a queixar-se de injustiças, de que há uns tios enfilhados. Mas temos uma nova política desportiva que é do Sporting agora, uma política de poupança, que é simplesmente quando há dívidas, não pago. Os vários jogadores que a queixarem-se, não pagou, foi o Amorim, foi o Eduardo, foi o Sporrar. Sim, isso é uma tristeza, mas eu sobre esta direção, sobre como eu tenho escrito e dito, esta direção para mim é o presidente da MAG, primeiro porque é o sportinguista com mais anos de direções de todos. Portanto. E porquê? Porque eu acho que há um problema de identidade do clube. Ou seja, tudo que nós estamos aqui a conversar é bom para nós conversarmos. Se nós dois fôssemos postos agora como dirigentes do Sporting, melhor esquecermos tudo isto e olharmos para dentro. É evidente que nós vamos ter que saber que muito do sucesso do meu programa, do sucesso da minha ação, se joga fora. E portanto eu também tenho que ter uma presença na Liga, na Federação, onde metade dos dirigentes são ex-atletas de um determinado clube e juram fidelidade a esse clube. Portanto, o equilíbrio de força, isto ainda é pior que na política. Na política, quando nomeamos alguém, temos o cuidado, é um de um partido, outro do outro, normalmente aquilo divide-se mal pelas aldeias, até havia um acordo que era, quando o governo é do PS, o governador do Banco de Portugal é nomeado por um, o da Caixa é outro, havia assim uns acordos que é para disfarçar. No futebol já nem é isso, chegamos à federação, é tudo de um clube, depois há um que disfarça que era ex-Porto, que é o presidente, mas neste momento é mais de quem garante o poder. Eu digo, um dia alguém devia ver como é que se elege o presidente da federação e por ver se alguém é capaz de, querendo ser candidato, se consegue. O sistema de eleição é fechado a uma lista, a um núcleo,
Eu digo, enfim, mas é o que é, mas também ninguém, mas não é isso que estamos a fazer. Mas o que eu estava a dizer, nós temos que fugir e temos que perceber, e houve um momento em que isso estava a ser feito, que nós podemos fazer tudo bem, mas vai ser difícil sermos campeões. Primeiro, depois há a falta de cultura desportiva e de vitória, ou seja, nós passarmos aquela fronteira em que temos que ter sucesso, nós já estamos tão traumatizados, vai correr tudo bem, como aconteceu na época de 16, e depois vamos falhar é no fundo passar o cabo do bujador e da boa esperança, como dizia o Camões, quem quiser passar para lá do bujador tem que passar para lá da dor. Nós vamos ter que sofrer muito para passar, e depois também do primeiro os outros vêm a seguir, e os nossos adversários sabem disso, por isso estão-nos sempre a empurrar para baixo, porque isso aumenta a nossa ansiedade, aumenta a nossa disputa interna, aumenta a nossa divisão e nós não chegamos lá. Portanto, um dirigente do Sporting que se queira levar a sério não pode gerir o Sporting contra a sua própria família. E esta direção não gera o Sporting. Gera o Sporting contra o presidente anterior e as pessoas que estavam no presidente anterior. Tudo o que faz é para tentar dizer que nós não fazemos como o anterior. Ou seja, gerir qualquer coisa olhando para o retrovisor dá-se de apanço na certa. Não tem nenhuma perspectiva de futuro. Por isso o ataque às claques, por isso o ataque a uma determinada pessoas do Sporting, por isso toda a ação e narrativa é praticamente desmontar e dizer o contrário, quando se fossem inteligentes, preferiam dizer, vamos lá ver o que é que foi feito de bom no passado, porque as eleições ditaram que os sócios rejeitaram aquele modelo, com aquele presidente. O presidente até foi expulso. E, portanto, esse problema está resolvido. Vamos pegar no que de bom foi feito e vamos só corrigir o que está mal e olhar para a frente. E depois vamos proteger a instituição. Como é que ela se protege? Unindo todos os sportinguistas. Sim, é preciso regras diferentes de relação com as classes. Claro, vamos defini-las. Vamos chamar as classes. Olha, nós agora temos aqui um modelo novo. Queremos que vocês tenham uma participação maior na vida do clube e as regras são estas. As classes aceitariam ou não, mas é um processo negociado. Nós vamos querer manter o ecletismo. Quais são as 2, 3 modalidades que nós temos condições de manter a hegemonia, mantê-las, e as outras vamos até fazer, porventura, um downsizing, que não podemos ir a todas. Que papel devem ter os núcleos? Hoje ninguém faz a menor ideia para que é que servem os núcleos, todos abandonados. Aliás, estive há dias no núcleo, já teve cá a senhora vice-presidente dos núcleos, mas ficamos aterrados porque ela não faz a mais pequena ideia do que é o núcleo, confessou que não era o pluro dela antes. Podia ter estudado um bocadinho, podia ter, já que é dirigente, até a vice-presidente, bom, o que é que eu quero para os núcleos? Podia ser errado, mas ao menos uma ideia própria, o que é que quero para os núcleos. E depois proteger a instituição como? Não permitir que ela seja gozada, não permitir que a imagem exterior seja danificada, não permitir que não fazer compras de compromissos que não pode, porque isso tem um dano terrível na reputação, na marca. E ainda por cima, o que é contraditório é que o clube hoje não existe para além da publicidade e do marketing. Não existe, é só marketing. Eu sou, a gente remunera, nós até podemos fazer as nossas, em vez de termos listas verdes, quadradinhos verdes, podemos fazer de tudo. Não muda o resultado final, que é continuar a perder. Por isso é que estamos na pior época de sempre, ou numa das piores épocas de sempre. Portanto, o marketing não resolveu problema nenhum. Que era ter um especial cuidado com cumprir os acordos, dentro e fora. Cumprir com os sócios, cumprir com lá fora. Como é que nós hoje somos vistos no mercado? Então, e o mercado hoje é essencialmente, e aí o marketing o conteúdo é bom, eles percebem, muito do sucesso se joga na boa comunicação, na boa imagem e na marca. Todo esse trabalho vai por terra quando aparece um senhor do Braga a dizer que a gente deve um treinador. Ou quando aparece um clube ainda me devem uma ação que devemos um jogador. Quer dizer, não há marketing que funcione, ou seja, parecemos aquelas ditaduras em que tem uma grande departamento de propaganda, mas é só a fachada, depois quando se destapa, o rei vai nu. E eu vejo comentadores que foram afastados, não sei se foi também o caso do Heller, por ter eu fui logo. Segunda, eu não posso confirmar, mas na altura dizia-me que foi para a pacificação da família Sportingista. Eu até tinha cuidado quando comentava, pelo menos na Sporting TV, e isso felizmente está gravado. Vejam bem o que eu dizia na Sporting TV e o que eu dizia na CMTV. O registro era completamente diferente, porque eu, quando falava para a família Sportingista, a minha preocupação era unir a família Sportingista, proteger o amor pelo clube,
dar informação séria e segura, porque acho que os sportinguistas têm, num mundo que é tão volátil, em que a comunicação social está tão controlada e é tão manobrada, a Sporting TV e o Jornal de Sporting são fundamentais para eu ter informação segura e verdadeira. É o verdadeiro centro onde eu posso beber informação. Tendo eu uma direção honesta, lá dizem-me as verdades. Eu depois posso estar a ligar a ver a SIC ou a TVI e sei que me estão a mentir, mas depois vou à Sporting TV, não, afinal a verdade é esta. Infelizmente nem para isso serve nem o jornal. O jornal infelizmente está transformado num órgão de campanha política e de apoio à direção, e a Sporting TV confesso que deixei de ver, porque eu os trabalhei pro bono no início, quando aquilo tinha poucas condições, com gente muito nova. Fui lá humildemente para tentar ajudar e fui corrido, fui vetado, fui alvo de censura, que eu acho que é uma coisa. Só não disse mais e não disse, vou dizê-lo aqui, porque eu não gosto de marcar gols na própria baliza e jamais falarei mal do meu clube. Até quero acreditar, se calhar tive alguma culpa, embora eu já revi, já reli tudo o que disse, e em nenhum momento eu disse Eu acredito algo. que seja, não foi o único. Rui Calafate também, ou seja, qualquer pessoa Sim, que... sim, houve vários. Claro, eu disse também, eu disse, com paciência, porque era brunista, disse, eu nunca vi, quer dizer, eu não posso, para fazer o jeito a alguns, dizer mal do Bruno Carvalho só porque sim. Ele de mim nunca me tratou mal, antes pelo contrário, tratou-me sempre bem, nunca me ofendeu, disse-lhe coisas até bastante desagradáveis que um adepto não deve dizer a um presidente, ou que um membro do Conselho Unino, que eu era na altura, não disse ao presidente, e disse, e ele ouviu com educação. E há testemunhas de várias reuniões onde eu estive, onde fui seguramente o mais agressivo, em que eu disse que o caminho era errado, em que disse que estávamos a fazer tudo bem, mas que estávamos a perder o foco, e o foco era nós temos que manter a pressão sobre os nossos adversários, pugnando pela verdade esportiva, aquilo que estamos a falar. Nós devemos estar em todos os processos em que é suspeita de fraude, seja o Porto, seja o Benfica, seja o Braga. Nós devemos estar lá, devemos exigir justiça, temos que ir até às últimas consequências ao poder político, à FIFA, à UEFA, exigindo regras claras e que aquilo não pode acontecer, desde que a gente também não fizesse. Depois, um reforço enorme da nossa massa adepta e de democratizar o clube. Não digo um homem um voto, embora não me choque isso, o Porto tem isso e não deixa de ter sucesso por causa disso. O Porto tem academia, tem aposta em jovens e não deixa de ter sucesso por causa disso. Tem problemas financeiros, não deixa de ser sucesso por causa disso. Tem um sentimento de pertença e de comunidade maior que nós. Nós temos muita gente, toda a gente acha que pode ser presidente, e houve ali um momento em que o presidente Bruno Carvalho teve à sua volta praticamente todos notáveis, todas as... Eu disse, o importante é agora nós enquadrarmos bem o Grupo Strompo, os cinquentenários, as claques, a Fundação Sport, todos, não para ter pequenos governos, mas para termos todos a puxar para o mesmo lado, para descobrirmos qual é o Sport que queremos ter e todos a puxar para o mesmo lado. E ao mesmo tempo, jogar o jogo, que é duro, pôr a caneleira, atar bem os tornozelos, ir para dentro de campo e jogar o jogo duro, dentro e fora de campo. Sim, tentar ter adeptos de Sporting nas associações de futebol regionais, sim, tentar ter adeptos de Sporting em órgãos de influência, não é para quando decidirem a favor do Sporting, não, é para lá estarem, porque se nós somos diferentes tem que querer dizer alguma coisa, para garantir que a verdade esportiva no Conselho de Disciplina se faz, para dizer, por isso é que eu sempre disse, eu espero que nós não estejamos a fazer aquilo que os outros fazem, eu não quero ganhar como os outros. Por isso, quando vi o cashball, me irritou. Mas até isso, pelos vistos, não se confirma. Mas lá está, os tais jornalistas isentos passaram semanas e semanas e semanas, programas e programas, a inventar coisas dessas. Sim, isso foi um caso em que a justiça agiu rápido até. Foi logo arquivado. E de repente não sabe. E por isso é que eu digo, de facto, nesse momento, nós tínhamos uma boa equipa, tínhamos problemas tínhamos problemas da academia, de formação, como temos, não na formação do talento, mas da formação do jogador. Nós não temos um jogador à Sport. E porquê? Não é preciso recuar muito tempo para dizer, nós temos mais problemas da nossa formação que os outros. Nós só temos chatices com os nossos. Desde o Figo que se foi embora, desde o Futre que foi o Futre, depois tivemos uma maçã podre que era o Moutinho, tem o Mateus, quer dizer, eles têm talento, mas nós na formação do caráter, tirando o Cristiano Ronaldo, a gente falha todos os dias. Ou seja, nós também temos que formar o homem. Eu digo assim, não me choca que um jogador até saia, quer dizer, como é que eu vou dizer a um pai que tem um jogador bom que o tipo não vai jogar para o Manchester City ou para o Liverpool?
Quer dizer, digo quando nós fomos da dimensão do Manchester United ou Liverpool, meu amigo, escusa dizer que é igual. Ou então é tão Sportingista, que até joga de borla. Isso não existe, esse é um conto fácil. Tem que ser. Agora, eu gostava que eles depois, sempre que venham a Lisboa, queiram estar no Estádio de Alvalade, emprestem a sua imagem, digam bem do clube e no final da carreira se tornem sócios, se calhar dirigentes, e continuem a fazer parte da nossa história. E digam, foi ali que eu me formei, aquele clube para mim é importante. E não saírem zangados a dizer, como alguns dizem, como dizia o Quaresma ou outros, quer dizer, a renegar a história, a família. Isso é uma falha que nós tínhamos na formação. Para além de depois temos uma falha no aspecto competitivo. Nós temos jogadores talentosos, mas do ponto de vista competitivo são uma nulidade. Não é? Por isso é que uma vez ainda há dias alguém me lembrava a dizer que foi muito injusto com o corte de cabelo de determinados jogadores. Um jovem não tem que passar mais tempo ao espelho ou entrar em campo cheio de estilo. O estilo está lá todo, tem estilo de jogador da bola, tem aspecto de jogador da bola, mas depois não é jogador da bola. Depois quando o jogo começa, treme todo, não é consistente, e depois, olha, Mateus Pereira é um exemplo, não é? Sempre indisciplinado, sempre incorreto, os treinadores não dá, foi para o estrangeiro e joga como nunca. Porque se calhar acabou a brincadeira para o clube onde foi, não é? Se calhar no clube onde foi há rigor, há disciplina, há pessoas que estão preocupadas com a formação do atleta, com a formação de pessoas e não tanto com a... No Chaves, ele chegou a estar encostado um bocado e... O inenarrável Podense, esse homenzinho traidor, não é? Quando foi emprestado jogava, depois chegava ao Sporting andava sempre cansado. E não se cala com Alcochete, é impressionante. Nós não temos jogadores da bola. É Alcochete, a nossa academia é uma espécie de colónia de férias, onde tudo é possível. Não, ele fala da invasão, ele ainda há uns dias... Isso é como ele sabe. Como ele sabe que não tem razão nenhuma, ele para esconder a sua traição e o seu aproveitamento da história. Eu lamento ver em Alvalade alguns, especialmente os capitães, que estiveram nesse episódio de narrava, ainda em Alvalade. Eu não quero que me interpretem mal, é sempre muito perigoso dizer isto. É evidente que o que aconteceu, aliás, eu acho que até fui dos Sportingistas que comentei a primeira vez, acho que até comentei antes do Presidente na Sporting TV. E disse inaceitável, é preciso apurar os culpados e mão pesada. E é a mesma coisa que estou aqui há tempo a dizer para o futebol todo. Mão pesada. Se as regras são para cumprir, eu li N vezes o regulamento de disciplina. É tão claro, está tão bem feito, apesar de ser excessivo, é verdade que é excessivo, mas os clubes votaram aquilo. Portanto, há clubes que já deviam ter decidido divisão. Eu digo, me surpreende, vamos a outro exemplo. Aquilo que está a acontecer ao Setúbal. Mas desde quando o Setúbal não cumpre regras para jogar na primeira divisão? Mas é de hoje. Porque lá vem, finalmente a Liga resolveu, mão pesada, dura, agora vai recorrer e daqui a uns meses se calhar continua o Setúbal na primeira divisão, lá para o meio da época não paga aos jogadores e tudo como antes. Isto é só fumaça. Agora, eu digo, tenho maior respeito por uma cidade fantástica que é Setúbal, onde mora tanta gente, onde deve haver tanta gente com talentos, e também me choca como é que um clube de um sítio onde há tanta gente e tantos miúdos não tem só na formação, está a falhar ali também qualquer coisa. Porventura vão para o Sporting, para o Benfica, mas no Setúbal tem massa crítica. O difícil é ter um clube de Bragança na primeira divisão, não há lá gente, não? Ou o meu Tondela, quando eu sou só Tondela aqui na Beira, onde há pouca gente e mesmo assim consegue. Agora, num sítio onde há milhares e milhares de pessoas, é fácil ter um clube. E o que eu digo, o que estávamos a dizer é de facto, como é que é possível um ato que foi de facto e que eu esperava que houvesse mão pesada, onde eu nunca pus todos no mesmo saco, onde achei que a acusação de terrorismo é uma coisa que não lembra a ninguém, e eu digo, eu não percebo, lá está, como é que jornalistas, alguns deles bons, isentos de facto, como é que tantos juristas, alguns deles bons, como é que tanta gente passou pelas televisões e embarcou nessa tese do terrorismo, sem se preocupar, num momento que fosse, que aquelas pessoas tinham família, tinham pais, tinham irmãos, e muitos deles tinham uma vida pela frente. Quando pelos vistos... Não sabiam para o que iam, muitos deles, não é? Muitos deles. E portanto, aquilo só foi porque era para atacar uma determinada pessoa, um determinado clube, que era para apocar. E toda a gente se esqueceu das pessoas que estavam por trás daquilo e foram movidas apenas só uns pelo interesse mediático, outros pelo ódio,
outros por um sentimento de vingança. E há ali gente que vai ficar marcada pela vida, e pelos vistos a justiça provou que nem todos tinham culpa, que pelos vistos não foram todos. Portanto, era fácil, logo de início, isolar os culpados, penalizar os culpados, expulsá-los, prendê-los e pô-los a pagar a devida. Não? E também eu esperava que da parte do treinador, dos jogadores, lá está, dos capitães que nós formamos, que têm 20, 17, 18 anos de academia, de vida de sportinguista, que soubessem encaixar um problema. Nós temos no seio da nossa família, no seio das nossas empresas, no seio das nossas comunidades, problemas graves. Todos nós temos disso. E não saímos para a rua aos tiros. Às vezes acontece, por isso é que há violência doméstica, mas em regra nós resolvemos dentro da família. Portanto, eu estava à espera que os capitães, percebendo que aquilo é um ato de alguns, não de todo o Sporting, não de toda a família sportinguista, nós dois que somos sportinguistas não atacamos ninguém, não vamos à academia. E estava à espera que pudessem dizer isto, se calhar como diz o Podense, é difícil, mas olha, mas eu sou atleta do Sporting, o Sporting não tem culpa, nós estamos aqui para que isso não volte a repetir, porque eu digo, porque os jogadores também têm a sua cota à parte, porque eu digo, quando um jogador é pago ao preço, da forma como é pago, para me dar um espetáculo de 90 minutos ao domingo, que eu não pago para ver treinos, nem quero saber se treinam, eu só compro 90 minutos de espetáculos, e os tipos nesses 90 minutos não merecem o dinheiro que ganham, nem respeitam o símbolo, nem a camisola, nem a vontade do treinador, nem a vontade da equipa diretiva, como acontece nesta, não é? E eu posso ser crítico desta direção, posso achar que o presidente é o maior inábil para a função, mas ele não anda lá dentro a correr. O jogador que ele escolhe é que não respeitam, nem respeitam o clube, nem respeitam o símbolo, vão para dentro de campo e não correm. Depois são vendidos ou emprestados e aparecem a correr o dobro noutro emblema. E portanto os jogadores têm porque são eles que jogam, não é o presidente, não é o presidente da marca. Também no final também provocaram um pouco as claques. Como é óbvio, é evidente que tu dizes, mas estás a dizer que não estou a dizer que sou culpado, estou a dizer que um jogador que vem para o Sporting não pode ignorar que vem para o Sporting ou um jogador que foi para o Liverpool. Um jogador que foi para o Liverpool não pode ignorar que o clube não ganha há 30 anos. E portanto, que épocas após épocas de insucesso, queima treinadores e queima jogadores, e portanto quem vai para lá tem que saber ao que vai, aceita assinar o contrato. Se for inteligente, se for um bom agente, sabe quais são as circunstâncias. E portanto, quando vai, no fundo acho que foi isso que Jesus fez, quando Jesus tem a frase, já não há 2 candidatos, só há 3. Foi no fundo o primeiro sinal, nós também contamos. E consigo que os jogadores contassem. Lamenta que os jogadores perderam do título. Já contávamos, né? Mas claro, aquela época com o Leonardo Jardim... Mas ele conseguiu fazer isso, a equipa jogou, por isso é que não perdemos jogo nenhum naquela disputa. O problema foi o último jogo em casa, né? E os outros fatores extras. Mas depois, lá está um jogador que respeita o símbolo, que respeita a sua entidade patronal, que respeita a instituição Sport e os adeptos Sport, tinha chegado ao Marítimo, com uma perna partida, com mal disposto e ganhava aquele jogo, porque aquele jogo valia a Liga dos Campeões. Aquele jogo valia segundo lugar. Aquele jogo tinha um bónus, que era pôr o nosso principal rival e culpado do nosso sucesso fora da Liga dos Campeões. E porventura com problemas financeiros, para não comprar os jogadores que comprou. O escândalo da corrupção que apareceu nessa altura, aliás. Claro, para não conseguir ter a estabilidade que ganhou a conta disso. Esse era o bónus. E eles sabiam disso, que eram todos eles jogadores de Sporting, que senão, que sentido faz irem hoje para a tribuna ver jogos? Se vão é porque querem pertencer a esta comunidade. Então e desconheciam que a ação deles era fundamental para que esta comunidade tivesse tido. E era só um jogo, era só ganhar ou empatar aquele jogo. E nós vimos como é que eles jogaram esse jogo. E eu digo que eu fui a um programa irritado e nem o nome deles disse. Comecei a dizer o número 14, o jogador 18. E eu não chamava o nome deles. O número 14 era o Bataglia, não era? Não, era o William. Pois era. Era o William Carvalho. Era o William. E eu tive com alguns, não tirei fotografias, repus-me a tirar, mas só tive com campeões. Nunca foram campeões, portanto para mim são meros jogadores da bola até serem campeões. São campeões europeus, e também com uma seleção a jogar uma coisa inenarrável, nunca vi um campeão europeu jogar tão mal, mas enfim, mas o que interessa é que lá ganhamos e portanto né? Isso é o menos importante. Há quem ganhe com golos com a mão, portanto tudo bem. E por isso é que eu digo, de facto, um jogador do Sporting tem que ser enquadrado. E se nós não conseguimos fazer isto, formá-los, porque sabemos que nós não podemos fazer contratos profissionais com jovens,
Sabemos que não somos um clube apetecível do ponto de vista do desejo de um jovem, e portanto temos que os acarinhar e temos que eles joguem pelo menos 1 ou 2 épocas ali como titulares e que percebam que o clube, no momento certo para eles, obviamente em conversa com os pais, com os empresários, vão conseguir sair e vão conseguir sair deixando benefício financeiro para eles e para o clube, de preferência deixando benefício desportivo para o clube. Tudo isso trabalha na academia, e isso é o fundamental de uma academia, quer dizer, nós tivemos os Eusébios, os Pelés jogavam em pelados e com bolas que pesavam 50 vezes mais que o que pesam agora, quer dizer, as condições são importantes, mas não é fundamental. Fundamental é o que está dentro de cada um. O fundamental do Cristiano é o que está lá dentro, porque a arte se calhar até está no Messi, lá dentro está outra máquina diferente. E portanto o fundamental é trabalhar essa componente física, mental, de pertença desta comunidade, para até estar dentro do campo e assistir aquilo que nós assistimos na nossa equipa B, no Sub-23, árbitros a berrar com os nossos jogadores, roubados e descaradamente, e o jogador, claro, reage quando tem que ser, não, eu estou no Sporting, aqui nós temos que ganhar independentemente do senhor estar a roubar, roubou temos que marcar mais um, que é para o tipo não ter sucesso no que está a fazer. Este sentimento nós temos que fazer, como também temos que fazer esse sentimento na equipa A. Aquela equipa 16, também nós temos culpas, eles tinham que saber, até porque eu digo, uma das críticas que eu fiz à direção. Então se nós abrimos várias frentes de combate, uma delas direitinha ao nosso adversário, o Sport Lisboa e Benfica, em que eu digo, eles nem precisam de motivar os jogadores, basta pôr a fotografia de Jesus e Bruno Carvalho no balneário e estão automaticamente motivados. Se nós temos noção que estamos a fazer isso, então os nossos jogadores têm que saber que neste campeonato não dá para empatar com o Tondela, não dá para entrar num jogo e a dizer que a gente depois ganha isto lá com sorte. Não, este campeonato é para fazer como alguns campeonatos que o Porto ganha, com enorme sacrifício, com enorme entrega, com grande intensidade. Se pudermos ganhar por 5, ganhamos por 6. Para quê? Para suprimir todas as adversidades. É evidente que é muito mais fácil fazer este discurso no Porto, que é uma realidade geográfica, depois é que estamos contra Lisboa e vamos ver Lisboa arder e os mouros, e esse discurso muito separatista compensa. É mais difícil fazer em Lisboa, mas eu digo, mas aí está o trabalho da nossa academia, o trabalho da nossa estrutura tem que passar por aí. Nós tínhamos uma identidade futebolística muito inglesa, tínhamos umas estrelas inglesas, tudo isto perdemos e hoje temos uma direção que não faz a menor ideia do que é para o Sport. Um clube E agora tremendamente fala-se do iVoting também. Qual é que é a sua opinião quanto ao iVoting? Não, eu acho que a ideia é boa, numa péssima altura, e não resolve nenhum dos nossos problemas, acrescenta vários. Eu digo assim, qual é a minha principal prioridade neste momento? Verdadeiramente unir o Sporting. Eu lamento, mas aqueles que acham que o Sporting fica melhor sem os croquetes, e não é ofensivo, é só para identificar com quem me estou a referir, pensa mal. Ficamos mais fracos, mas também ficamos mais fracos sem as claques. Também ficamos mais fracos sem a malta jovem. A juventude é o futuro. E eu não posso ter uma instituição com futuro se eu alienar a sua juventude. A juventude tem que sentir. Porque eu não lhes dou campeonatos, não lhes dou nada. Só lhes dou sofrimento, gozo, desespero, raiva e angústia. Eu tenho que fazer com que eles sintam pertença do Sporting. E, portanto, a minha prioridade é unir todos, perceber que todos têm lugar e que é exatamente no somatório destas diferenças. Todos aqueles que acham que o clube não é para ganhar, é só para ir ao campo, ver jogos, depois vão lá ver jogos, mas depois também ganhamos, eles também não ficam tristes por causa disso. E os jovens ficam contentes de ser campeão. E portanto, unir o Sporting, ter esta instituição a puxar para o mesmo lado é mais importante do que uma modernização no e-voting. E se o e-voting não garantir uma eleição clara, transparente, segura, e deixar a suspeita de que houve fraude, houve chapelada, e daí vem mais divisão, a ideia é boa, mas o resultado é péssimo. Portanto, eu prefiro deixar o e-voting para mais tarde e concentrar numa eleição que seja clara, com poucos candidatos de preferência, com listas muito abrangentes desta realidade toda, que possa juntar as várias sensibilidades, que pense não na verdade pessoal, mas no clube, que tenha um projeto de sucesso desportivo e não é para imediato, é a longo prazo. E como é a longo prazo, vai haver momentos de angústia, de derrota, de sofrimento,
e que só é possível se as pessoas perceberem e confiarem que o projeto vai, e acreditarem no projeto. Portanto, qualquer areia que possa pôr neste, e eu estou a dizer, seja lá ele o presidente que for, se o iVoting, que é uma tentativa moderninha se for como, que eu digo, se calhar muito da nossa divisão, tem a ver com aquela suspeita do churrasco. Abriu um fosso e uma ferida que ainda hoje nós não conseguimos sarar. Eu não sei se é verdade, se é mentira, mas a simples suspeita de que houve uma possível fraude dividiu a família sportinguista. E eu não quero passar por isso. Portanto, eu na altura defendi que nós devíamos resolver um problema de um homem, não um homem um voto, mas encontrar um modelo mais justo, em que alguém que é um sócio novo, que até teve menos sucesso desportivo e, portanto, até gozou menos a instituição do que aqueles que têm 50 anos de sócios, já foram pelo menos campeões algumas vezes e já viram grandes exibições. Aqui um equilíbrio entre poderes, para que o que tem 50 também tenha prémio por ter sido 50 durante 50 anos leal e fiel à instituição, que não se sinta excluído, mas também não exclui os mais jovens que possam votar, para que um sportinguista de Bragança não sinta que não conta para nada, só conta se estiver em Lisboa, e portanto o voto nos núcleos, até para valorizar os núcleos, pelo menos na capital distrito, que era a minha sugestão, pelo menos numa capital, para as pessoas poderem deslocar a capital distrito, já não se deslocam a Lisboa, para permitir que mais participem, para permitir que havendo mais participação seja mais democrática a escolha, porventura até mais diversa. Eu, numa primeira fase, faria uma coisa segura. E mesmo assim, só se for seguro fazer nas sedes de distrito, nem que se peça à Câmara Municipal, nem que se peça, as câmaras apoiariam seguramente, porque a torneia também, um clube é verdadeiramente um clube nacional, tem sócios e adeptos e núcleos em todo o lado, é uma instituição respeitada e, portanto, acho que as câmaras podiam colaborar. E podíamos ir votar, de facto, aí, permitindo que as pessoas não tenham que vir a Lisboa, permitindo, e seguramente há em Bragança, em Viseu, em Braga, em Vila Real de Santo António, sportinguistas com 50 votos ou com 50 anos de sócio e com muitos votos, não é esse o problema, mas permitir que mais gente votasse. E depois, com calma, com serenidade, fazer então alterações estatutárias. Não se fazem alterações da nossa lei. Repare, para fazer alterações da Constituição é preciso uma maioria qualificada. E há períodos previstos na Constituição para fazer revisões, não é quando a gente quer. Porquê? Porque a estabilidade e a certeza das nossas leis fundamentais são também uma forma de garantir a justiça. Porque se elas estão sempre a mudar, às vezes nem sabe que lei. Portanto, esta mania de agora mudar estatutos de 15 em 15 dias, qualquer pessoa tem uma ideia para os estatutos, como se os estatutos fossem o problema do insucesso desportivo de Sporting. Eu não me lembro que os estatutos tenham impedido de ser campeão, porque estatutos pior que estes já nos deram campeonatos. E já tivemos quase a ganhar com outros estatutos. Que é verdade que nós temos que adequar os estatutos à realidade, sim, mas não parece que seja uma prioridade. E é uma questão mais técnica do que outra coisa qualquer. Portanto, é entregar a técnicos, a bons juristas, que façam estatutos aplicáveis, claros, e que não passe pela vergonha de ter um ex-bastonário da Ordem dos Advogados, presidente da MAG, um jurista emérito, dizer que não aplica leis porque não gosta delas. É verdade. Já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Ver alguém que foi bastonário da Ordem dos Advogados, presidente da MAG, um jurista dos grandes processos, comentadora sobre direito na televisão, dizer, não gosto dessa lei que está no aplico, e o país dorme descansado, para mim são daquelas coisas que às vezes eu sinto que vivo no mundo ao contrário. E, portanto, que não aconteça disto. Que o próximo presidente da MAG olhe para os estatutos, eu gosto disto, afinal, isso é tudo aplicável. E depois que se aplique, não é? Agora, e a discussão tem que ser séria, porque eu também fiquei, ele é meu amigo e fiz vários programas com ele, lá está na altura em que o Sport tinha um rumo. Eu e o Dr. Dias Ferreiros fizemos vários programas na Sport TV, que íamos lá, às vezes com o Carlos Lobé, que é um bocado pior que nós, outras vezes com outros, de acordo com o perfil de cada um, do crescimento de cada um, e íamos fazer o quê? Íamos fazer programas, obviamente, de pressão sobre os processos do Benfica. Lá está. Sportinguistas, uns mais conhecidos que outros, que iam fazer aquilo que estavam disponíveis. E se querem saber, tive vários recados, várias ameaças, umas mais veladas que outras, da parte do Benfica e da parte dos ministros, só para te avisar que ainda o teu nome de vez em quando circula e não é agradável. Eu percebo o recado. Também mandavam recados e processos, mas fazíamos isso, e eu fazia com gosto, e às vezes sabendo que estava a correr riscos,
sabendo se calhar que havia benfiquistas não votariam mais em mim nunca, mas paciência, mas quem só quer usar o Sporting para benefício próprio, para ter coisas agradáveis, se calhar é melhor pensar 2 vezes. E portanto, eu com o Dr. Dias Ferraz fazíamos isso, lá está, e a direção era do Bruno Carvalho, a minha participação é exatamente, não para ajudar o Bruno Carvalho, mas para ajudar o Sporting. E eu lembro-me que já na altura ele defendia aquela Assembleia Geral Delegada. E há dias, num programa, numa discussão, até confessou que nós tivemos um presidente que não era sócio. Sendo engraçada a história, que ele disse que o João Rocha, para muitos, o melhor presidente de sempre do Sporting, foi o presidente sem ser sócio. E eu digo, quer dizer, se nós temos um presidente expulso por atropelo aos estatutos, supostamente foi por outras coisas, mas há quem alegue, e o que está nos processos é atropelo grave aos estatutos. Imagina ter um presidente que nem sócio era. Eu digo assim, hoje já prescreveu, não é? Portanto, já só nos podemos rir. Mas há uma coisa que eu valorizo. É o sentimento de posse que alguns sportinguistas têm do clube, que acham que é deles, que se podem reunir numa salinha de hotel um dia à tarde e decidir quem é presidente e quem não é, quem é melhor e quem não é. E esse sentimento de posse só acontece porque há pessoas que não perceberam que o Sporting ficou tão grande, tão grande, tão grande que já os ultrapassou há muito tempo. E eles estão com dificuldades em libertar o Sporting. E nós ainda estamos a viver. Por isso é que esta direção surgiu com o apoio desse núcleo que não quer que o poder seja, que o clube seja verdadeiramente democrático. Não deixa respirar o clube e anda sempre a tentar encontrar direções amiguinhas, assim, com presidentes com um perfil de baixo, com um perfil de baixo consumo, e depois dá no que dá. Temos as maiores derrotas como nunca tivemos, ninguém nos leva a sério, não mobilizamos ninguém, ainda bem que não há público no estádio, senão tínhamos estado a meio, e metade a assobiar, os poucos que lá estavam. A equipa completamente sem garra, um treinador que custou os olhos da cara e que não conseguimos pagar, mas cujo rumo não desconheço, a fazer publicidade e a darmos a conhecer as pérolas que temos sem garantir que assinem contratos duradouros antes de os mostrarmos, que é para depois, quando os mostrarmos, temos pelo menos contratos e cláusulas de rescisão que nos defendam do mercado, e o mercado é o que é, mas fizemos tudo ao contrário. Umas assembleias gerais inexistentes, os sócios não conseguem falar com o seu presidente não explica aos sócios, não representa aos sócios, não defende os sócios. Nós hoje somos um clube em vias com um problema sério eu acho que terá sempre futuro, mas no futuro imediato tem um problema sério de prova de vida. Acho que o clube está no seu pior momento desportivo, no seu pior momento de relação institucional, no seu pior momento de captação de massa adepta, no seu pior momento de confiança, e a culpa é de quem o dirige, em primeiro lugar, e dos seus atletas, e nem sequer é das modalidades, porque nós ignoramos as nossas modalidades, mas se alguma alegria fomos tendo ao longo desse tempo, é porque há outros que, tendo menos notoriedade, menos importância, menos ordenado, mais sacrifício, ainda vão tendo amor suficiente à camisola para nos darem umas alegrias. O nosso principal problema está no futebol e nos príncipes e princesas e lords que temos na equipa de futebol, e numa direção desportiva que não percebe nada de futebol. Também sejamos honestos, quando temos um diretor desportivo, quando regressou a Portugal, preferiu jogar para o Braga do que para o Sport. Eu pergunto como é que ele hoje chega ao balneário e diz a um atleta que tenha net, que já tenha ido ver, vou ver o perfil do meu diretor desportivo, e põe na net o Hugo Viana, e depois aparece que o senhor Hugo Viana até preferiu ir para o Braga e não vir para o Sport. O tipo foi estrangeiro a pensar que o Braga é maior que o Sport. O nosso diretor desportivo preferiu ir para o Braga. Essas coisas aconteceram, né? Portanto, e nós não podemos branquear estas coisas, e portanto tudo isto conta. E eu lamento e tudo isto era tão fácil de resolver. Eles não sabem, mas há quem saiba. E eu digo, não é preciso fazer nenhum colóquio, nem mais uma convenção. Chamaram os senhores ilustres, e alguns deles meus particulares amigos, que eu conheço bem, para quem tenho respeito institucional e profissional, porque muitos deles são excelentes nas profissões que exercem, e muito relevantes mas depois, quando falam do Sporting, só aumenta a nossa desgraça, porque ficamos a perceber que aquela gente a gente não vai lá.
Portanto, a gente alienou à partida um conjunto de notáveis que, se um dia forem dirigentes do meu clube, eu pondero seriamente, olha, deixar de ver, vou começar a ver só modalidades, se é continuar a ganhar, tudo o resto é de arrepiar, né? O que eu ouvi, e ouvi e continuo a ouvir de ilustres sportinguistas, falarem sobre o essencial do negócio que é o futebol, sem perceberem de que futebol é que nós temos em Portugal e como é que nós, não é no futebol alemão, nem no inglês, é neste, como que neste país e neste futebol, com essas circunstâncias, nós conseguimos ter sucesso, enfim. Mas por isso é que eu acho que o Ivote, e voltando, eu sei que a ideia está aí, não me consigo perceber porque é que de repente surgiu. Não quero acreditar que haja uma tentativa dos tais sportinguistas que chegaram a ter um presidente que não era sócio e que acham que não podem ter um presidente com um perfil que não seja assim uma elite e que estejam a tentar garantir que o próximo presidente seja outra vez algo escolhido por eles, de uma determinada classe, de um determinado estatuto, de um determinado grupo de sportinguistas, e que encontraram no e-voting uma forma de contornar a democracia. E não quero acreditar nisso. Eu espero que um dia seja possível. Agora eu digo, eu não sendo especialista da matéria, como é que eu me socorro? Vou ver onde é que já houve voting. Sabe onde é que já houve voting? Na Ordem dos Advogados. Sabe o que é que aconteceu? Suspeita de fraude. Eu digo, e foi só na Ordem dos Advogados. Não foi ali na Associação de Comerciantes de Lisboa, nem foi na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Frei de Espada à Cinta, não, foi mesmo na Ordem dos Advogados. Portanto, se a Ordem dos Advogados tem... Sim, eu acho que o problema parte mais por pessoas que não sabem do que falam, ou seja, no caso da proposta do iVoting, tentar implementar isso, porque eu acho que uma coisa bem feita é uma boa ideia. Já me tentava explicar que há umas empresas americanas, sabes, como se as eleições americanas também não sejam elas de vez em quando suspeitas de fraudes. As eleições, qualquer que seja o modelo, nós temos várias, elas, para quem está atento, basta ver, em países, em partidos, em organizações, há sempre suspeitas de fraudes em eleições. Por isso é que eu digo, qual é o que é que eu quero proteger? A legalidade e a transparência das mesmas. Que no momento em que estamos tão divididos, é fundamental de quem ganhe, e eu nem vou sequer agora aí uns líricos. Eu tenho sempre cuidado que digo, depois há sempre uma pessoa amiga. Eu gosto de sportinguistas todos, eu dificilmente me zango com sportinguista, é da minha família. Querem duas voltas. Não é? E lá está, como nós não temos sucesso esportivo, se nós continuamos a não ganhar, nós vamos chegar à conclusão que só se pode votar de calções. Não é? Ou então equipado à Sport. Vamos inventar sempre uma coisa. Mas porquê duas voltas? Quer dizer, nós não tivemos presidentes eleitos a uma só volta com 90%. E não tiveram sucesso, e outros eleitos só com 45% e tiveram sucesso. Tem mais a ver com a direção que se forma, com a qualidade da equipa, com o conhecimento do negócio que querem gerir, com a capacidade do presidente e da direção, propriamente com tudo isto. Embora eu diga não me choque, mas é uma questão mais técnica para discutir com os especialistas. Querem duas voltas, querem e votem, mas o elemento fundamental que nós precisamos neste momento é que as eleições, ganhas por quem quer que seja, não deixem nenhuma suspeita. Quem ganhar tem que se sentir confortável e quem perder tem que saber que perdeu justamente. Tem que saber que nas próximas eleições volta a ter uma oportunidade e que é preciso deixar que a direção cumpra o seu mandato. É o que eu tenho feito, sou crítico da atual direção, porque esta direção mente-me todos os dias, não é? Esta direção é fruto da mentira, esta direção tinha atrás uma frase que dizia unir o Sporting. Eu não votei em ninguém, porque eu também estou à vontade, disse-o em público. E disse algumas pessoas, quando me disseram que o Bruno Carvalho era à altura, uma semana depois já contei isso, aliás, está registrado no Jornal da Bola, num jantar onde estava os sportinguistas. E a ordem que me tinham dado, eu era o mais frouxo deles todos, tinha que ser mais agressivo. E lá está, ninguém percebia que eu estava na política, tinha que ter um certo cuidado com o que dizia. Hoje, que já não estou na política, falaria de outra forma, mas na altura tinha que ter cuidado, precisamente porque era dos poucos políticos que comentava. Eu disse, então, e a ideia era, nós temos que ajudar, porque finalmente nós temos o Benfica com sérios problemas, temos o Benfica rodeado com problemas de justiça, temos o Porto em dificuldades financeiras, temos um bom treinador, temos uma equipe, portanto é um momento ideal para nós darmos agora um passo em frente na tal pressão. E depois dizem-me, não, Helder, desista lá disso, que agora é preciso acabar com o homem. Eu disse, então, mas e o clube? A gente depois resolve. Ou seja, ninguém se preocupou com a instituição, eu disse, cuidado, que nós podemos deitar a criança com o banho.
com a água do banho. Queremos tirar o presidente e vai tudo. E foi tudo. E depois vamos ter uns 55 candidatos e todos eles acharam que são melhores que os outros. E vai ser pior. E foi o que aconteceu. Por isso é que eu não fiz parte de lista nenhuma, apesar de convites, e não votei sequer. E infelizmente tinha razão. E lamento, já vi que há muitos candidatos a surgirem, que mais uma vez a instituição e o interesse da instituição não esteja à frente do interesse individual. É evidente que as coisas não estão bem, é evidente que nós vivemos às escuras, não sabemos o que é que se passa. Eu não sei que acordo é que foi feito na última estruturação financeira, era suposto o Dr. Zé explicar a Sporting TV, não foi, era suposto ir à Assembleia Geral explicar, não explicou, e nós não sabemos exatamente com que contamos. É evidente que eu não consigo perceber qual é o modelo desportivo, quando se contrata um conjunto de pernetas que nem para o meu académico de Viseu teriam lugar, e nós pagamos os preços que pagamos, e cedemos jogadores da formação e emprestamos outros, não percebo. De repente mudamos completamente e já só temos jogadores da formação, mas também já percebi que vamos comprar jogadores mesmo que não passem nos exames médicos, portanto também já percebi. Também se não temos dinheiro, a gente até pode comprar só os lesionados. Depois fazemos umas rezas e ficamos na esperança que no meio de 10 lesionados, 2 ou 3 recuperam. Também pode ser esse, talvez seja esse o modelo, façam uma ideia assim. Podemos querer fazer uma equipa de aleijados, se calhar está mais compatível com o momento do clube. Esperemos que, eu especialmente espero que acabem estas histórias de andar a expulsarem-me de um lado para o outro e que andarem com estas guerras. Eu digo que haja um caminho e tem também... que ser, olha, essa era a primeira coisa, eu se fosse, não podendo falar pelos outros, eu se fosse presidente de Sporting neste momento, tinha uma enorme preocupação em só comprar aquilo que posso pagar para não beliscar. Elas tinham um papel à minha frente, todas as áreas em que a instituição podia ser beliscada e resolver. Depois, unir o Sporting passava por integrar todos os ex-presidentes, que eu sempre disse, e disse na altura do Godinho Lopes, eu gosto de fazer auditorias e avaliações da gestão. Para quê? Para que se eu detectar que há um erro de gestão, não voltar a repetir. Mas não vou julgar o presidente ou o sportinguismo do presidente, porque eu quero acreditar que todos fizeram o melhor que podiam e sabiam. Umas vezes corre mal, outras vezes corre bem. E cometeram-se erros de gestão. E, portanto, eu tenho que dizer, fazer uma auditoria, olha, isto não é possível fazer, isto dá asneira. E, portanto, se eu aprender com os erros, estou a melhorar. E, portanto, é isso que serve. E, portanto, integrar toda a gente, resolver o problema com as claques. As claques no Sporting foram sempre a parte mais importante. Nós não ganhamos títulos e, portanto, aquela alegria no estádio, aquele suplemento de alma extra, aquela alegria contagiante vem das claques. É evidente que eu não quero grupos criminosos do Sporting, por isso é que lá está, é a tal componente em que nós temos que ser diferentes. Mas nós já tivemos as claques mais honestas, mais rigorosas, com mais transparência e com menos criminosos. Então nós temos que voltar a esse registro, já existiu no passado, temos que voltar a esse registro. Depois temos que obviamente apostar na formação, mas lá está, eu não me choca. Eu não chamaria o momento zero, porque eu já vi clubes ganharem com equipas piores. O Leicester ganhou, o Borussia já ganhou, o Sevilha já ganhou, o Boa Vista já ganhou e nós também já ganhamos com equipas piores. O que é a regularidade da época, o espírito de equipa, o espírito de sacrifício, a intensidade, etc. E se eu tiver os jovens nesse tal projeto, porque nós continuamos a ter, tirando o Nani, um dos melhores jogadores que nós tivemos no plantel, nenhum foi campeão no Sporting. E portanto nós temos que resolver o problema de também dar a estes jovens um campeonato, saírem campeões, e depois irem à vida deles e continuar a fazer aquilo que eu dizia ser os verdadeiros embaixadores. Portanto, essa aposta não me choca. E as coisas não nascem grandes. E, portanto, até acho bem começar já, porque eles para o ano já levam muitos jogos na equipa principal. É evidente que vai haver depois, como eu também já escrevi, a tal pressão e a necessidade de ganhar que muda tudo, e porventura a gente no estádio muda tudo, mas se eles estiverem a ser preparados para isso, porventura o impacto vai ser menor, e porventura se nós conseguirmos depois ter um sucesso, e nem é preciso ser total, basta ser um sucesso relativo. Nós vendemos João Mário, fizemos as melhores vendas e outros sem ter sucesso, tivemos um sucesso relativo, segundo lugar, boas exibições e levar a fasquia, e passamos de um patamar de 7 milhões para 14, até vendemos o Ruben, o defesa central, como já agora falha-me o nome,
Pelo visto agora interessa ao Benfica e ao Porto. Vendemos por 14 milhões, vendemos em defesa central. Porquê? Porque não tínhamos sucesso, mas tínhamos uma percepção de sucesso. E a percepção de sucesso é tal como a confiança na economia. Se as pessoas sentirem que a economia vai melhor, ter a confiança, vão consumir mais, vão gastar mais. Nós nem precisamos ser campeões, precisamos ter essa percepção de sucesso, é manter a marca para ganhar. Por isso é que eu digo, tudo isto que falta fazer choca quanto a mim, nesta visão muito de marketing que hoje temos de Sporting, nesta necessidade de introduzir o e-voting, nesta necessidade de encontrar outros segundas voltas e discutir coisas paralelas, quando o nosso problema está só dentro de 90 minutos e de 4 linhas, porque se nós resolvemos o problema em 90 minutos e 4 linhas, ninguém vai querer saber de segundas voltas, do e-voting, de congressos, vai estar tudo pacífico e vamos ter dinheiro para fazer uma grande, nem sequer na venda da SAD, não é? Também há quem agora acha que o problema do Sporting é não sei, o Porto está com sempre haver várias opiniões e também estar aqui a interromper, mas também já vamos bem para lá de uma hora, tem sido uma coisa fantástica. Tenho a certeza que podemos conversar aqui muito mais e quero desde já agradecer a sua presença e foi uma conversa muito interessante e quiçá continuarmos no futuro. Eu é que agradeço, eu costumo dizer quando é para falar do Sporting, eu como não tenho interesse nenhum direto a não ser que o meu clube ganhe, não sou daqueles que acho lá para falar de Sporting, já sou candidato, não sou nada disso. Estarei ao lado do projeto que eu achar que responde melhor aos problemas do Sporting, porque isso não delego essa minha capacidade de escolha, mas agradeço-vos porque também me permite acalmar um pouco a mágoa, porque estar a sofrer aqui sozinho é mais difícil do que me darem uma oportunidade de desabafar, pelo menos, e agradeço-vos imenso e quem nos está a ouvir, os que concordarem concordam, os que discordarem peço desculpa, mas habituei-me e toda a gente que me conhece e quem foi ouvido, eu penso sempre pela minha cabeça. Talvez por isso é que fiquei até ao fim a defender, para alguns o defensava, mas eu nunca vou atrás de ondas, nem vou atrás do que os outros pensam. E depois nunca abandono um amigo e não sou homem para deslealdades. E, portanto, eu sou sportinguista, penso Sporting, penso pela minha cabeça. No dia que me deixarem, não me derem a oportunidade, deixo de falar. Quando me convidarem, como vocês fizeram, eu digo sempre que sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélder.